Obrigado. Pode ser. Muito obrigada, Jaime. Bom, finalizamos a apresentação de Jair. Vamos chamar agora o bolsista Ives, de Cássia Costa, que vai fazer sua apresentação sobre arquitetura de isolamento por motivos de saúde em Salvador. Veja se a imagem está boa. Para Ives, eu vou colocar sua apresentação. Ai, apresentação de Ives. Você bota aí. E ela não está aqui. Não tem drive. Deixa eu ver. Porque a sua terminei. É, a gente esqueceu de trazer para cá. Vocês que estão lá, então, tá passando a apresentação para vocês aí. Tá conseguindo passar. Ok. Qualquer coisa, vocês sinalizam aqui, por favor, no chat. Está enquadrando bem ele? Tá. Pode passar. Bom dia a todos, eu sou Ives Nicásio, eu sou bacharel em Humanidades aqui pela UFBA. Atualmente sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui também na UFBA. Desenvolvo uma pesquisa aqui no GEAOSP, orientado pelo professor Antônio Pedro e pela professora Mariana Sodré. E para a apresentação de hoje eu pensei em trazer uma breve contextualização sobre o que está sendo pesquisado pela gente e também com foco maior nas últimas atividades que foram desenvolvidas nessa pesquisa. Pode começar, Fran. Bom, a grosso modo, a gente estuda sobre a arquitetura das instituições de isolamento em Salvador no século XIX, onde a gente entende ali, a partir daquele período ali do século oitocentista, que tinha uma busca por uma nova ordem social, defendida principalmente pelos médicos aqui de Salvador, e que essa busca pela nova ordem social refletia bastante em alguns elementos arquitetônicos das instituições sociais da cidade de Salvador. Então, a gente, a partir compreendendo esse contexto histórico, a gente decidiu investigar sobre a arquitetura dessas instituições de isolamento em Salvador no século XIX. O principal objetivo dessa pesquisa é identificar os elementos arquitetônicos que caracterizem os locais de isolamento como locais de isolamento. Então, essa arquitetura que é considerada de isolamento, que está empregada principalmente em prisões, hospitais, asilos, orfanatos e manicômios, identificar elementos na arquitetura desses espaços que caracterizam esses espaços como locais de isolamento, como locais que foram resultado dessa nova ordem, dessa busca pela essa nova ordem social, que buscava isolar as pessoas que eram indesejadas, que tivessem no meio social, para dentro dessas instituições. Para além disso, temos outros objetivos mais específicos, que é investigar a documentação dessas instituições de isolamento, compreender as especificidades das composições desses edifícios, comparar as tipologias arquitetônicas, então comparar uma tipologia arquitetônica de um hospital desse período com uma de uma prisão nesse período e entender os distanciamentos e as aproximações entre eles. Compreender o debate sobre a fundação das instituições de controle nesse meio social, identificar os principais elementos arquitetônicos para a definição funcional desses edifícios e verificar a viabilidade de reconhecimento dessas instituições como patrimônios culturais da saúde. Deixa eu passar pra- Bom, uma das últimas atividades desenvolvidas nessa pesquisa foi uma busca por teses médicas na Biblioteca Gonçalo Muniz, que é a biblioteca da Faculdade de Medicina, encontrada ali no Pelourinho, onde a gente procurou algumas teses médicas, principalmente a partir da temática de
higiene e arquitetura de hospitais desse período do século XIX e a higiene e arquitetura de prisões também do século XIX. Então, toda a nossa busca por essas teses foi direcionada a partir dessas duas temáticas. Então, isso foi o que norteou a nossa busca. Para isso, para esse levantamento bibliográfico da Biblioteca da Faculdade de Medicina, a gente acessou o site que disponibilizou para a gente todo o acervo de teses doutorais desse período, que foram levantadas cerca de 2.500 teses doutorais, embora todas essas teses não fossem pertinentes para os temas que a gente estava buscando. Então, deixa eu só então, dentro dessas mais de 2.500 teses, a gente fez uma filtragem a partir duas temáticas, a busca por higiene e arquitetura dos hospitais e a higiene e arquitetura das prisões. E a partir dessa filtragem, mais de 2.500 teses, a gente encontrou 24 teses que fossem pertinentes dentro dessa temática. 8 dessas teses já foram vistas anteriormente, já foram estudadas, analisadas durante esse processo de desenvolvimento da pesquisa, desses anos de pesquisa. Outras teses se distanciavam, ainda que fosse dentro da temática, se distanciavam demais do que a gente estava buscando nesses materiais, então logo não eram pertinentes para a nossa pesquisa. E 8 teses eram aptas e estavam dentro ali do eixo temático que a gente tinha estabelecido no início. Aqui tem as referências dessas 8 teses que eram aptas para a nossa pesquisa, e agora tendo uma listagem de teses menor, mais objetiva, sobre o tema que a gente estava buscando, a gente pôde fazer a visita presencial à Biblioteca Gonçalo Muniz. Lá a gente teve acesso a todas essas 8 teses, na verdade, sete, porque esse documento do Hospital do Couto Maia não estava listado como que estivesse lá na biblioteca, mas não estava na biblioteca central da UFBA. Então, a gente teve acesso ao material físico dessas teses e a gente digitalizou para que fosse estudado posteriormente. Então, a gente digitalizou esses materiais e organizamos para que a gente fizesse um estudo posterior. E assim, a gente chegou, agora já com o material digitalizado, todas essas teses, a gente volta para o processo de fichamento, onde é basicamente estruturado a partir de uma análise geral, onde a gente é, disserta sobre os objetivos daquele documento, o que é que ele buscava falar, o que estava sendo tratado naquelas teses, com os objetivos, uma parte mais crítica sobre como a gente pode linkar o que a gente já viu na pesquisa com o que estava sendo descrito ali naquelas teses. Então, essa parte geral é uma parte mais dissertativa sobre o que é que está presente ali em cada um daqueles documentos. E, posteriormente, a temática. Então, a gente classifica de citação, citações diretas que são organizadas tematicamente. Então, são 5 eixos temáticos gerais, que dentro de cada um deles tem vários outros tópicos que podem ser desenvolvidos, mais específicos, dentro de cada um desses tópicos. Então, a organização temática se dá pelo tema de organização do espaço e controle, onde a gente fala sobre, separa algumas citações que falam sobre a circulação, como se dava o fluxo dessas pessoas dentro dessas instituições, como se dava a setorização da arquitetura desses espaços, a arquitetura e higiene, onde a gente tem alguns tópicos que falam sobre as preocupações sanitárias que se tinham quando se projetou esses espaços, princípios de vigilância e controle, que vai falar justamente não só das prisões, mas também de hospitais e manicômios, dimensões de exclusão social e racial, e a influência estrangeira na arquitetura institucional, que é algo bastante frequente quando a gente se estuda a arquitetura de isolamento no século XIX. E aqui está um exemplo de como se dá essa organização temática por meio de citações diretas. Então, a gente já organiza a gente redige
reescreve a citação direta, já nas normas da BNT, o que facilita tanto a localização dessas citações dentro dos documentos, quanto na hora de produzir eventuais textos acadêmicos que possam vir a ser feitos posteriormente. Então, logo acima está o tópico mais secundário dentro daquela temática toda, então, no caso, preocupações sanitárias, a localização ali quanto ao hospital militar, já que nesse documento ele aborda vários outros hospitais, e a citação direta do que está sendo dito lá nas teses, seguido do autor, ao ano e a página que se encontrou essa citação. É isso, basicamente, essa foi a apresentação. Muito obrigado pela atenção.